Se você já sofreu com essa lesão na unha, ou essa aqui, ou essa outra, aliás, qualquer uma destas todas que estão aparecendo aqui na sua tela, pode ser que você tá com algum tipo de falta de nutriente ou então com alguma doença que pode estar aparecendo primeiro ali na sua unha. Inclusive, tem uma lesão na unha que aparece quando a pessoa sofre de um tipo de câncer de pele. Se você quiser saber o que está acontecendo com o seu corpo, se alguma dessas lesões estão aparecendo, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo aqui para você. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e comentário que são muito importantes. Além disso, não se esquece de deixar ali no comentário dizendo qual outro assunto você gostaria de ver aqui no canal e de que lugar você está assistindo esse vídeo. A ideia inicial desse vídeo, pessoal, surgiu porque esses dias eu bati a minha unha ali na porta do carro. Ela ficou com uma lesão branca, igual vocês conseguem ver aqui nessa imagem. E então eu decidi trazer esse vídeo porque eu falei, bom, eu entendo que essa lesão branca é porque eu machuquei o meu dedo, mas talvez algumas pessoas não entendam, porque essa lesão ou qualquer outro tipo de alteração na unha acontece, e aí elas podem ficar na dúvida se é ou não lesão. Então, vamos começar falando por lesões brancas na unha. Pessoal, essas lesões brancas na unha, elas aparecem mais frequentemente quando a pessoa ela tem algum tipo de traumatismo direto na unha. Ou seja, ela teve um golpe, bateu a unha na parede, na porta, e aí pode aparecer essa lesão branca. Mas ela pode aparecer em algumas pessoas também por outras causas. Existem alguns tipos de antibióticos que podem causar essa aparição de lesão branca na unha. Também alguns pacientes que sofrem de vitiligo podem ter essa característica, né? Para quem não lembra, vitiligo é aquela lesão onde a pessoa começa a ter uma perda de coloração, uma perda de pigmento em algumas regiões do corpo e ela vai ficando um pouquinho mais branca nessas regiões. Isso pode acontecer na unha também. E pode acontecer em alguns pacientes que sofrem de hanseníase também. Se você sofre de unhas quebradiças e unhas muito secas, entenda que você pode estar com falta de alguns nutrientes no seu corpo, como por exemplo a vitamina B12, a vitamina C, a vitamina A, o ferro e o ácido fólico. Mas isso também pode ser causado por algumas doenças, como por exemplo a psoríase, micose, que inclusive além de fazer isso na unha pode deixá-la um pouco esbranquiçada, doenças da tireoide como o hipertireoidismo e a anemia. O hipertireoidismo eu quero fazer um ponto aqui com vocês. Se você, além dessas lesões na unha, tá tendo uma perda de peso, você passa mal quando o ambiente, o lugar tá muito quente, você tem muita dificuldade para dormir, costuma sofrer de insônia frequente e sofre também de diarreia muito frequente, é importante você visitar o médico, porque isso são sintomas de hipertireoidismo. Outro tipo de lesão são as unhas amareladas. As unhas amareladas, elas podem aparecer em pessoas idosas. Isso significa que nem sempre é sinal de doença, mas também pode aparecer em pacientes que sofrem de onicomicose, que é um tipo de micose que acomete as unhas, pacientes com diabetes, psoríase e também artrite reumatoide. Eu vou destacar já aqui que a psoríase, que é uma doença ali dermatológica, ela vai pegar bastante tipos de lesões que a gente vai comentar aqui. Então vocês vão perceber que a psoríase ela vai se repetir em vários tipos de lesões na unha que eu vou citar, porque ela causa um ressecamento da pele e um ressecamento da região ungueal, da região das unhas. E isso pode causar essas alterações que a gente vai comentando por aqui. Outro tipo de lesão na unha que pode aparecer são as unhas azuladas. Essas unhas azuladas, pessoal, elas são chamadas de cianose. Na verdade, a cianose em si é a coloração azulada, tanto de pele quanto de mucosa, ou seja, lábios, mas que também pode acometer a nossa unha. Isso se dá por falta de oxigênio nessa região. Pode acontecer por vários motivos, como por exemplo, doenças respiratórias, paciente com asma, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC. Existem dois tipos de DPOC, né? O enfisema e a bronquite crônica. Então são duas doenças ali
que podem causar. Doenças cardiovasculares também podem ser causas, como a insuficiência cardíaca, e pode acontecer também numa síndrome chamada síndrome de Raynaud. A síndrome de Raynaud, pessoal, é quando o paciente ele se expõe ao frio e aí, como uma resposta, o vaso sanguíneo que está passando ali pelo dedo, ele contrai, e isso faz com que não passe mais sangue para a unha, não vai chegar oxigênio na periferia, e tanto a unha quanto os dedos, né, eles vão ficando mais brancos. Depois eles vão ficando azuis, e quando começa a doer, porque isso causa uma dor por falta de oxigênio, o vaso dilata e aí a unha fica vermelha, os dedos vão ficar vermelhos, que a gente chama de hiperemia, né, porque tá com bastante sangue nessa região. Outro tipo de alteração são as unhas vermelhas. Pessoal, as unhas vermelhas, como a gente acabou de comentar, elas também podem ser causadas pelo fenômeno de Raynaud, né, ou doença de Raynaud. Mas também tem outras causas, como por exemplo, algo chamado paroníquia. E essa paroníquia, ela é uma inflamação causada por infecções que pode ser tanto de bactéria, infecção viral e até mesmo por machucados que aconteceram nessa região. Normalmente os machucados é que fazem esses micro-organismos entrarem em contato com a unha. Então pode ser que tinha um fungo ali perto, né, na hora da retirada da cutícula, por exemplo, e esse fungo entrou pela circulação, infectou a unha e deixou essa coloração avermelhada. Mas também pode acontecer essa alteração na unha em pacientes com alguns tipos de doença, como paciente com pressão alta, paciente que tem uma hipertrofia do coração, uma hipertrofia, um aumento do tamanho das paredes do coração, né, principalmente se for do ventrículo esquerdo, que é o lado esquerdo do coração, e pacientes também com derrame cerebral que tiveram esse derrame justamente por pressão elevada. As unhas esverdeadas, como vocês estão vendo nessa imagem, elas podem ser causadas também por fungos. Normalmente ela pega um aspecto verde azulado ou então verde escuro. E se for causada por infecção de bactérias, essa unha ela tá com a Pseudomonas aeruginosa, que é um tipo de bactéria que pode acometer essa região e gerar uma inflamação e uma infecção. Além disso, a pele ao redor dessa unha, ela pode ficar inflamada, ela pode ficar dolorida e também ela pode ficar um pouquinho inchada nessa região. Agora presta bastante atenção para essa lesão aqui na unha. Se você está aparecendo com umas linhas escuras na sua unha, igual nessa imagem, presta bastante atenção, o nome disso é melanoníquia. Essa lesão, pessoal, ela pode aparecer mais em pacientes negros, mas também ela é um sinal muito importante de câncer de pele, de um câncer que a gente conhece como melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo que existe e mortal. Então a gente tem que prestar bastante atenção para isso aí. Pacientes que têm essa lesão precisam ir para o médico para averiguar se é realmente essa lesão que a gente acabou de falar relacionada ao câncer. É importante salientar aqui para vocês que essa lesão não necessariamente vai ser só por essa causa. Pacientes que estão usando um tipo de medicamento conhecido como zidovudina, que é um medicamento para tratar o HIV, também podem ter essa lesão como efeito colateral. E se você tiver a unha toda preta, então essa unha ela está relacionada mais a uma lesão mesmo que você teve, como prender o dedo em alguma porta, do que relacionado a esse câncer de pele que a gente comentou. Lembrando, é uma linha preta que vem na vertical e não a unha toda preta. Outro tipo de lesão na unha que pode aparecer são as unhas onduladas ou rugosas. Inclusive eu tenho essa unha, né? Às vezes minha namorada, ela fala o que está acontecendo ali na sua unha que tá meio estranho. Pessoal, a unha que tá mais ondulada, rugosa, já tem relação com a idade. Então a gente vai envelhecendo e essa unha ela vai ganhando um aspecto mais enrugado ou ela vai ficando, né, mais onduladinha assim para a região lateral, tá? Então ela vai ficando nas laterais um pouco arrugadas, né? Ou elas vão ganhando umas ondinhas e elas parece que vão dobrando assim. No entanto, é importante salientar que existem doenças que estão também relacionadas a essa unha mais ondulada. E aí a gente tem que abrir o olho. Por exemplo, paciente com lúpus pode ter esse tipo de unha, paciente com dermatite atópica. De novo, aparecem aqui os pacientes com psoríase e os pacientes com alopecia areata, que é uma queda de pelos que pode acontecer, também podem ter essa lesão. Dado importante aqui para vocês, o lúpus ele afeta vários órgãos, né? É uma doença autoimune que pega vários sistemas, o respiratório, a pele, o cardiovascular, articulações. Então, se você além dessa alteração na unha, com a unha ondulada, você costuma ter bastante sintomas respiratórios,
dor nas articulações, você percebe que na sua face, no seu rosto, tem uma lesãozinha que parece uma asinha de borboleta, igual você está vendo nessa imagem, é legal você consultar um médico, porque pode ser que você desenvolveu lúpus, principalmente se você for mulher, porque o lúpus é uma doença que aparece muito mais em mulheres do que em homens. Então, corre para o médico e faz a sua consulta. Tem outra lesão também que são a das unhas arredondadas. Alguns livros chamam essa lesão de unhas em vidro de relógio ou então de baqueteamento digital, porque a ponta do dedo parece uma baqueta, né? Uma baqueta ali de bateria. Essa lesão, ela acontece normalmente no paciente que está com falta de oxigênio na circulação por bastante tempo. E aí a falta de oxigênio nas unhas ali começa a mudar o formato do dedo para ele conseguir receber um pouquinho mais de oxigênio. Isso acontece em pacientes que sofre de fibrose cística, que é uma doença que a gente tem que diagnosticar lá na infância com o teste do pezinho. Também pode acontecer em paciente já mais idoso que sofre de insuficiência cardíaca, ou então aqueles que sofrem de doença pulmonar obstrutiva crônica, como nós comentamos, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Também existem as unhas viradas para cima, que parecem uma colher. Exatamente isso. No meio elas são mais deprimidas e as bordas são viradas para cima, igual vocês estão vendo nessa imagem que acabou de aparecer. Elas são relacionadas a uma falta de circulação que acontece no centro da unha. E isso pode acontecer por falta de ferro na circulação, por problemas cardíacos ou paciente com hipotireoidismo. Detalhe para o hipotireoidismo já é o oposto do hiper que nós comentamos lá atrás, né? O hipo é aquela pessoa que ela está engordando muito fácil, ela passa mal quando o clima está muito frio ou ela sente mais frio que as outras pessoas. Além de engordar muito, ela se sente muito cansada, ela se sente mais deprimida que o normal, ela tem dificuldade para ir no banheiro porque sofre de constipação intestinal. Então, se é o seu caso, é bom você consultar um médico para tomar uns hormônios, poder, lógico, fazer o diagnóstico primeiro e aí resolver esses sintomas que estão afetando o seu dia a dia. E a última lesão que eu quero comentar para vocês é o descolamento da unha, pessoal. O descolamento da unha, como vocês estão vendo nessa imagem, é chamado de onicólise, né? Que é a lesão, é a quebra da unha e ela vai se descamando e separando ali do dedo. Isso pode acontecer no paciente que usou sapatos muito apertados, se for nas unhas do pé, limpeza excessiva das unhas, paciente que tem alergia a produtos de limpeza e acaba utilizando bastante esse produto, né, usando bastante ali no balde, colocando a mão ali no balde com produto de limpeza, ou então infecção de fungos. De novo, a psoríase aparece aqui na nossa lista. Importante ressaltar que o hipertireoidismo também pode causar e alguns tipos de medicamentos, como os retinoides e o captopril. Trago aqui vocês para falar comigo de novo que o captopril é um medicamento para pressão elevada. Então, se você tá com essa perda ali de unha, tá percebendo que a unha ela tá sendo afetada e tá tomando captopril, não para de tomar só o remédio, primeiro consulta o seu médico para ver a probabilidade que tem de mudar o medicamento. Lembra que o captopril ele tá controlando a sua pressão. Se você parar de tomar o medicamento, você pode ter um pico hipertensivo, isso levar a um infarto, a um AVC ou alguma doença mais grave ainda. Então, não para de tomar o medicamento por conta. Sempre consulta o médico antes de fazer isso para poder fazer a troca do medicamento. E essas são as lesões fundamentais ali das unhas que eu queria comentar para vocês aqui no vídeo. Se você tem alguma dessas lesões, a dica sempre é primeiro você poder consultar um médico para então ele poder descobrir qual é a causa dessa sua lesão. Eu já dei várias dicas aqui para vocês e aí o tratamento medicamentoso eu não vou citar aqui para vocês porque cada caso é um caso, né? Um medicamento que serve para uma pessoa não serve para outra, inclusive pode fazer mal para outra pessoa. Então o ideal é que você possa ir no médico e você ser diagnosticado, né? Como eu sempre bato na tecla aqui no meu canal, eu não indico a automedicação, porque isso pode trazer malefícios para o seu organismo. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam, curtir ali embaixo, porque isso é muito importante para o canal. Antes de ir embora, eu vou recomendar 2 vídeos aqui para vocês. Em um vídeo eu ensinei sobre 6 passos que a gente pode realizar para evitar o desenvolvimento do diabetes. Em outro vídeo eu comentei sobre uma dor de cabeça que é perigosa, que quando a gente sente, a gente tem que ir correndo para o hospital, porque não vai passar só com um remedinho e pode ser sinal de que você está com um AVC muito grave se desenvolvendo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!